Olá, estamos de volta com nossos vídeos aqui no nosso canal do YouTube, na Poliarquitetura. E hoje eu vou falar sobre bem-estar na nossa casa, né? Como é que a gente traz uma sensação boa de estar na nossa casa. E o que eu vou usar hoje como embasamento para explicar como é que a gente alcança esse bem-estar é a neuroarquitetura. Um resumo rápido, o que é a neuroarquitetura? Neuroarquitetura é o campo de estudo que define, né, que estuda e identifica quais são os elementos que nos afetam em nível neurológico e como eles nos afetam, tá? Vai além da casa também. Você tem, por exemplo, a neuroarquitetura aplicada em ambientes corporativos. Então você tem a neuroarquitetura ali focada em aumentar a produtividade de uma equipe, por exemplo, né? Quais são os elementos que a gente tem que colocar, qual o tipo de luz e etc. Então, tá? Vamos lá, vamos continuar aqui. Vamos supor então que você está na sua casa e você não gosta do que tem. Rodrigo, o que eu mudo para poder gerar esse bem-estar na minha casa, de gostar de estar na minha casa? Então vamos lá, memórias instintivas, o que são? São memórias que são ativadas quando a gente tem contato com elementos naturais. Por exemplo, o som de um riacho correndo perto da gente, a água mesmo, a textura da água, o vento passando, a iluminação natural, verde. Tudo isso, canto de um pássaro, tudo que é ligado à natureza nos traz esse bem-estar, em maior ou menor grau, a depender da sua afinidade. E ninguém é zero de afinidade com a natureza, você tem essa ligação, querendo ou não, sabendo ou não. Então, esse é o primeiro ponto. Você tem uma coisa mais instintiva que quando você traz materiais, você traz elementos naturais para a sua casa, você alcança essa memória instintiva. E, inclusive, quando você tem, por exemplo, não tem um riacho perto de você, mas você tem um som saindo de uma caixinha de som ou uma fonte artificial de água, tem o mesmo efeito. Você não tem uma planta real na sua casa, você tem uma planta que é artificial, mas ela é muito parecida, gera o mesmo efeito, tá? Então é bom sim você ter plantas em sua casa, porque algumas inclusive limpam o ar para você, mas se você não tiver, então o ideal é que você busque alguma coisa artificial, mas que cause esse mesmo efeito, ok? E as memórias afetivas, o que são? Memória afetiva é aquilo que te leva para algum momento da sua vida ou alguma fase específica da sua vida. Por exemplo, eu vou usar a mim mesmo como exemplo. Quando eu sinto o cheiro de madeira queimando, eu lembro do fogão a lenha na casa da minha avó. Então parece que eu volto a ser criança, alguém me pega, joga lá no passado, de novo na cozinha da minha avó, e eu consigo descrever com riqueza de detalhes tudo que tinha lá. Isso é uma memória afetiva. Você pode ter uma memória afetiva não com cheiros também, você pode ter uma memória afetiva, por exemplo, com uma determinada cadeira que você via exatamente igual na casa da sua avó e toda vez que você vê, você lembra dela, então você quer ter essa cadeira na sua casa ou algum elemento que te lembra da infância, uma fase boa com seus pais, etc. Você escolhe. Você tem esses elementos, né? Pode ser um móvel, como eu falei, pode ser qualquer outra coisa, uma textura, uma cor na parede, um quadro, o que for. O importante é você se identificar. Por isso que a gente sempre fala aqui nos nossos projetos, na Poliarquitetura, que o seu projeto ele tem que contar a sua história. Então, contando a sua história, ele vai te trazer essas memórias, querendo ou não. Então, ele tem que se identificar com você. O nosso estilo, vamos dizer que ele não existe, porque por mais que a gente tenha técnica e consiga criar para clientes de vários perfis diferentes, a gente tem que sempre identificar o perfil do cliente e criar para o cliente. Então, a neuroarquitetura também ela é muito focada nisso, é você contar a história do cliente, tá? Então vamos lá. Recapitulando, a gente tem elementos naturais para trazer memórias afetivas, instintivas, desculpa, e elementos que pode ser o que for, pode ser natural também, né? Como eu falei, por exemplo, do cheiro da madeira queimando, é um elemento natural, me traz uma memória afetiva. Pode ser também um elemento natural que também te traz uma memória afetiva. Por exemplo, na casa das minhas avós, tanto na materna quanto na paterna, você tinha ali mangueira, árvore, mangueira, né, pé de manga. Então eram árvores grandes e a gente ficava debaixo da sombra. Então isso traz também muita memória afetiva dos momentos em reunião com os meus primos brincando, os meus tios por perto. Eu estou dando os meus exemplos para você lembrar dos seus. Então vai lembrando de você aí, vai pensando, cara, isso aqui eu posso mudar na minha casa, vai me trazer um bem-estar, tá? E em tempos de pandemia, muitas pessoas trabalham em casa. Então por isso que eu também citei a questão dos ambientes corporativos. Então vamos lá. A luz branca, por exemplo, te deixa mais ativo. Então se você precisa ficar mais ligado, mais concentrado inclusive, você pode usar ou a luz neutra ou a luz branca, preferencialmente a luz branca. Se você quer no seu quarto, vamos supor, um ambiente mais aconchegante, então usa a luz amarela, ela te instiga a relaxar.
ela te instiga a entrar no momento de dormir, de descansar, esquecer de tudo, esquecer do mundo, esquecer dos problemas, deita e descansa. É assim que funciona a questão das luzes para você, tá? Outra questão, organização. Ah, Rodrigo, mas organização é personal organizer? Não, isso também tem a ver com o seu ambiente. Então, se o seu ambiente está organizado, você trabalha melhor. Aquele papo de eu me acho na minha bagunça, isso é só desculpa para você não arrumar as coisas. Então, vai lá, arruma suas coisas. Quando está tudo arrumado, você tem um bem-estar. Isso realmente te agrada, isso faz bem para você. Parece que tudo se organiza, sua cabeça funciona melhor, você produz melhor. Então, organização e iluminação. E aí você traz, por exemplo, depois a questão dos móveis, né? O conforto. Não adianta nada você ter uma boa luz, um ambiente organizado e uma cadeira que te dá dor nas costas. Então, foca, investe numa cadeira boa, porque se você está trabalhando em casa, você tem muita reunião, você passa muito tempo ali e você precisa ter um ambiente que te acolha, que te proporcione um bom tempo de trabalho e não uma sessão de tortura. Então, vai lá, faz isso, cuida do seu ambiente de trabalho, porque isso vai te trazer muito benefício. E uma coisa que nem sempre tem a ver com a neuroarquitetura, que é organizar os seus horários. Então, estou trabalhando, parei, vou ficar, sei lá, na sala. Aí sim, vai ter lá outros ambientes, como a iluminação natural, ventilação, plantas, que vai te fazer sentir bem. Então, assim, a tua casa, ela te acolhe. A tua casa, ela cuida de você, desde que você cuide dela primeiro. Se você não organizar a sua casa, ela não vai cuidar de você. Você vai estar na sua casa, vai estar todo bagunçado e você não vai gostar do que está vendo, você vai se sentir mal. Então, o tema de hoje do vídeo é exatamente esse, bem-estar, tá bom? Então, a gente para por aqui, tá? Chega o final desse vídeo, um pouco mais curtinho mesmo, mas acho que é só para te dar alguns insights para te ajudar, porque a gente achou necessário, né? Porque tem muita gente que tem falado com a gente, eu quero começar a obra com vocês, quero fazer o projeto com vocês, no momento eu não posso, mas eu queria mudar alguma coisa na minha casa, o que eu posso mudar? Então a gente fez esse vídeo para te ajudar a saber alguns pontos a mudar na sua casa e melhorar o seu bem-estar com ela, tá bom? Então, muita reação positiva na sua cabeça, com o seu ambiente, espero que você mude e quando olhar se sinta bem, tenha um efeito neurológico positivo, que você olhe e fale, cara, eu gosto de estar na minha casa, tá bom? Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui, até a próxima, a gente está voltando com lives também no Instagram, que a gente vai colocar aqui na descrição, tá bom? E, em caso de dúvida, coloca aqui nos comentários ou manda um direct pra gente, fica à vontade, tá bem? Até a próxima!